você que está por aqui, e se você está aqui, provavelmente é porque você gosta dessa área de emoções, pessoas, como posso fazer para me melhorar e melhorar os outros. Esse vídeo é um vídeo muitíssimo importante, porque ele é um vídeo sobre emoções. E as emoções são a base para poder a gente conseguir compreender o que precisa ser feito dentro de um ambiente terapêutico ou para você conseguir se ajudar na sua vida aí, na sua vida mesmo de autoconhecimento, autopesquisa e autodesenvolvimento. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda e eu gosto muito de estratégias e técnicas que são muito eficazes, como é o caso da programação neurolinguística, a hipnose ericksoniana, talvez até a hipnose clássica e clínica. E gosto bastante de conseguir entender principalmente o porquê que essas coisas funcionam. E esse vídeo é muito sobre isso, então eu vou usá-lo como referência várias vezes em outros vídeos do canal. Então presta bastante atenção, pega seu papel e caneta que a gente vai começar. A primeira pergunta e a mais importante é: quais são as emoções? O que é uma emoção e quais são elas? A emoção, ela é diferente de estado de espírito, que também é diferente de temperamento. É considerada como emoção aquele elemento, aquele sentimento que é mais fugaz e que é mais rápido dentro do seu corpo, da sua mente, do seu emocional. O estado de espírito, ele seria como se fosse uma emoção, é como se fosse um desdobramento daquela emoção, só que dura mais tempo. E o temperamento é como se fosse a sua predisposição a sentir uma determinada emoção. Tá, e quais são essas emoções? É muito interessante falar disso, porque às vezes a gente acha que esse conhecimento e esse debate é algo que vem de debates recentes, principalmente com a popularização da programação neurolinguística e de ascensão de grandes nomes como o do Tony Robbins, que popularizou uma parte considerável do que a gente conhece como hipnose e PNL. Mas essa questão já vem desde muito tempo e talvez a pessoa que tenha tido um renome, uma pesquisa muito aprofundada e bem detalhada sobre isso foi Darwin. Sim! Charles Darwin, aquela pessoa maravilhosa que fala sobre evolução, biologia e tudo mais, também falou sobre as emoções e ele tem um estudo riquíssimo sobre isso, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, que você pode olhar. Esse arquivo que eu tô colocando aqui pra vocês, ele é o arquivo original, só que ele tá PDFizado, ou seja, você consegue dar Ctrl F ali e procurar as coisas. Ele tá em inglês, obviamente, tem algumas referências em francês também, mas dá pra entender. Se você não conseguir entender, procura aí a tradução dele, mas é bem legal e vale bastante a pena para quem quer conhecer quem foi que deu ali o impulso inicial, detalhamento e essa pesquisa mais científica e metodológica sobre as emoções. Tem muitas pessoas que, quando a gente tá conversando, falam assim: Fernanda, emoção não é ciência. Emoção, isso não tem como ser uma coisa que segue uma metodologia científica. Como assim? Realmente, emoção é uma coisa difícil de ser categorizada e trabalhada como algo totalmente matemático ou como uma coisa física ou como a nutrição, por exemplo, que você consegue. Tem o corpo, se você testar, se você tomar cafeína, você vai ficar alegre, desperto, você consegue mapear toda a repercussão neurológica da cafeína, desde a parte hormonal até a parte neurológica, você consegue mapear tudo, porque o corpo é igual. As emoções, elas são um pouco mais abstratas e por estarem nessa esfera um pouco mais mental, ela acaba sendo mais difícil de ser catalogada e de ser organizada de forma sistemática. Não é à toa que a programação neurolinguística, a hipnose, a psicanálise e várias outras ciências que trabalham a emoção são consideradas como pseudociências, porque diferente da metodologia científica, se você aplicar o mesmo método da mesma forma, na mesma ordem, em pessoas diferentes, vai dar resultados diferentes. Porque, apesar das pessoas seguirem um fluxo, existir uma forma comum como o emocional trabalha, uma mesma técnica não vai dar certo para a mesma pessoa com o mesmo problema. Se eu utilizar lá a técnica do cinema da PNL para uma pessoa que tem depressão ou para duas pessoas que têm depressão clínica, ao mesmo tempo, na mesma quantidade de tempo, talvez não funcione. Uma funciona mais, outra não faz diferença nenhuma. Só que eu acho que a pergunta mais relevante desse vídeo é: qual é a utilidade de conhecer as emoções?
Eu gosto muito de conhecimento útil, ou seja, um conhecimento que ele realmente faz diferença na sua vida e que ele não é aquele conhecimento nem muito teórico, que se afasta demais da realidade, entra quase naquele âmbito assim da física teórica, que tipo, será que existe 2 ou 10 universos? Não. Mas eu também não gosto de um conteúdo prático demais, como às vezes a PNL, a própria PNL trabalha, ou a hipnose clássica. Ela pega o conhecimento de uma forma tão prático que às vezes falta fundamento. Ou seja, você tá ali fazendo, né, o trânsito, o pano molhado e tal, vai, fecha o olho, vai no pano molhado lá, vai aprofundando, só que você não entende por que aquilo funciona ou não. Se você não consegue entender por que aquilo funciona, a chance de você ter sucesso terapêutico com aquela pessoa é menor, porque você demora mais tempo para conseguir alcançar um resultado que você poderia ter encurtado muito mais. Diferenciar qual é a emoção que aquela pessoa está sentindo faz todo sentido terapêutico, faz todo sentido psicológico, e para você se ajudar a entender se é raiva ou se é nojo que você está sentindo, se é frustração ou se é tristeza, são coisas totalmente diferentes, tem caminhos diferentes emocionais. Então, às vezes, o próprio fato de você se confundir, você não consegue se ajudar, você demora mais tempo para poder conseguir chegar num determinado lugar. Então, a utilidade de conhecer sobre as emoções é porque elas são pilares do nosso emocional, são pilares de como a gente funciona emocionalmente enquanto indivíduo. Então, entender quais são elas e como elas se manifestam no corpo, qual é o comportamento que a gente vê aqui externamente, que é associado à emoção que está aqui dentro, isso é muito importante. Beleza, mas quais são as emoções que existem? Seria muita prepotência minha chegar aqui e dizer, não, a emoção que existe é essa, essa e essa. Se você assistir muitos vídeos no YouTube, ou às vezes blogs e tudo mais, você vai encontrar muitas pessoas falando que as emoções que existem são essas e ponto final. Só que isso não é um consenso no meio científico, isso não existe um 100% em nada. Mesmo grandes nomes como o David Goleman, que escreveu Inteligência Emocional, ou o Paul Ekman, que é o papa da microexpressão e o cara que acho que estudou enlouquecidamente sobre emoção, não existe um consenso entre quais são as emoções básicas. E tem um artigo muito legal, eu recomendo que você leia, que está aqui embaixo. Ele foi realizado foi uma pesquisa de opinião com 248 cientistas que publicaram artigos nessa área de emoção, que nos últimos 5, 8 anos estiveram estudando sobre isso. Tem lá os critérios de como eles foram selecionados. São grandes nomes. E essa pesquisa, ela tinha como objetivo entender o que os cientistas que estudam sobre emoção conseguem convergir ou não a respeito das emoções em si. E a primeira pergunta feita é: primeiro, existem emoções universais? E aí, 88% dos cientistas disseram que sim, que concordam que existem emoções universais. E das emoções principais, aí vamos lá, também não sou obrigada a memorizar todos os números, né? Olha só, 91% dos cientistas concordam que a raiva é uma emoção universal, 90% concorda que medo é uma emoção universal, 86% o nojo, 80% tristeza e 76% felicidade. Aí é assim, ó, tem aqui algumas emoções que foram consideradas como emoções que a maior parte das pessoas, não teve uma maioria que concordou com isso, que foram vergonha, surpresa e constrangimento. Entre 40% e 50% dos cientistas concordaram que podem ser emoções universais, e tiveram as com menos concordância: culpa, desprezo, amor, temor, dor, inveja, compaixão e outros quase nem considerados como orgulho e gratidão. O que acontece? Apenas um adendo dentro dessa publicação específica. Essa pesquisa ela foi publicada na APS, que é a Associação de Psicologia para a Ciência. Só que ela foi conduzida pelo Paul Ekman. E o que acontece? O Paul Ekman, que é, né, aquele maravilhoso cara das emoções, ele tem a vertente dele. Então ele já acha que existem essas 5 emoções básicas que eu falei pra vocês: medo, raiva, felicidade, tristeza e nojo. E aí, lá na metodologia, para poder escolher os cientistas que seriam pesquisados, um dos critérios de seleção que a pessoa poderia, tinham vários critérios, aí as pessoas tinham que preencher alguns daqueles critérios. Aí um dos critérios era ter feito uma publicação específica lá sobre, dentro da revista Nature e Emotion, junto com o Paul Ekman. Ou seja,
chamei meus amigos para fazer uma pesquisa. Mas, assim, eu acho que a gente não pode desconsiderar pela quantidade de pessoas pesquisadas, pela relevância que ele tem no meio científico. O Paul Ekman, ele tem uma idoneidade científica, né, se a gente pode chamar assim, e também teve uma outra pessoa que revisou a pesquisa, inclusive as perguntas, e que é uma pessoa que discorda do viés e da vertente do Paul Ekman. Mas tudo bem, enfim, é só uma pequena crítica aqui para poder, né, não dizer que tá perfeito. Tá, e como funciona cada uma dessas emoções? Uma coisa muito legal, se você fala inglês, eu sugiro fortemente que você entre no atlasofemotion.com. Eu vou deixar esse link descrito aqui na descrição do vídeo, e você consegue, conhecer muita coisa. É uma plataforma sensacional, também desenvolvida pelo Paul Ekman Group, que é um grupo, como se fosse uma fundação do Paul Ekman, que eles fazem publicações sobre milhares de coisas, tem muitas ferramentas legais, inclusive uma lá de detecção de microexpressão. E eu vou explicar pra você um pouco, resumidamente, o que significa cada emoção e qual que é a assinatura biológica dela e pra que ela serve. Tá, vamos começar pelo medo. O medo é a emoção que te afasta do perigo e que ele tem como principal objetivo te deixar em segurança. É isso que ele faz. Então, todas as vezes que você sente um medo real ou imaginário, é um momento em que você vai ter esse sentimento predominante em você. A tristeza, a segunda emoção é a tristeza. A tristeza, ela é uma resposta à perda. E ela tem como principal objetivo te deixar recluso. Quando você está em estado de tristeza, você tem tudo que te deixa feliz abaixa, e você tem aquela vontade de estar mais introspectivo, de estar mais reflexivo. Não é à toa que é geralmente em estado de tristeza que você reflete sobre possíveis erros que você cometeu. A tristeza, ela tende a ser mais, inclusive, social. Ela não é uma emoção tão, tipo assim, tô com fome, eu tô triste. Ela também tem uma função social de mostrar para as outras pessoas que nós precisamos de apoio naquele momento. A terceira emoção, nojo. O nojo, ele tem uma função biológica de afastar você de tudo que você considera que é tóxico, seja fisicamente ou psicologicamente. E o nojo é uma emoção muito, muito, muito interessante, porque ela é considerada como a emoção primária, porque é aquilo que te mantém vivo. Você conseguir saber o que você pode ou não pode comer é o que te mantém vivo. Você saber pelo cheiro se você pode ou não pode ter uma relação com aquele parceiro porque ele tá bom ou ele tá ruim, ele tá doente ou ele tá sadio. Isso faz com que a própria manutenção da vida esteja sã, esteja salva, vamos dizer assim. Então, o nojo é uma emoção muitíssimo forte, e daqui a pouco eu vou explicar pra vocês como que você usa essa forma, um mecanismo da emoção para poder conseguir ajudar a pessoa dentro de um ambiente terapêutico. Quarta emoção, raiva. A raiva, ela tem um objetivo de conseguir transpor obstáculos que você considera que estejam te bloqueando a realizar algo. E isso pode ser, ou ela também pode acontecer quando você tem a sensação de injustiça, que também não deixa de ser um obstáculo, vamos colocar assim. Eu gostaria que fosse justo, mas eu sinto que está sendo injusto. A raiva, ela é muito interessante porque ela é uma emoção que tem a finalidade de ser uma arma. Desprovida de qualquer ferramenta física, a emoção que você tem, que serve como uma arma, é a raiva. A raiva é a emoção com a capacidade destrutiva que você precisa para poder conseguir transpor esses obstáculos e, inclusive, sentir prazer quando você a sente, justamente para que você tenha essa vontade de continuar transpondo obstáculos e continuar fazendo a manutenção daquilo que você julga que deve ser protegido. Por fim, se tem a felicidade. Uma coisa que eu não sabia é que existem distúrbios de felicidade. Eu descobri isso recentemente. Quando você tem excessiva felicidade, tem algumas coisas aí que você precisa se tratar, realmente. Mas a felicidade, ela tem o objetivo de te fazer se sentir bem com aquilo que está acontecendo, e ela é como se fosse um estímulo para que você continue fazendo aquilo que te satisfaz. Se a função do nosso inconsciente tá ali te mantendo numa zona de fuga de dor e busca de prazer, o prazer ele pode estar associado à felicidade, a um estado de bem-estar
eu devo continuar fazendo isso, eu devo continuar me colocando nesse tipo de situação. Beleza. E aí eu falei sobre o ambiente terapêutico. Dentro de um ambiente terapêutico, é muito bom que você consiga perceber qual é a emoção predominante na pessoa dentro daquilo que ela está vivendo. Ou seja, cada emoção, quando em desequilíbrio, possui psicopatologias que são específicas delas. Por exemplo, na raiva você consegue encontrar a patologia de distúrbio antissocial, e que é justamente caracterizado por essa raiva em relação ao que está externo, e eu tendo a ser mais agressivo em relação ao mundo. A tristeza se associa à depressão, o nojo se associa, por exemplo, à anorexia nervosa. Então, quando você consegue mapear o que você vê externamente, ou seja, o comportamento, da emoção surge o comportamento eu consigo enxergar e consigo entender qual é a emoção por trás. Se eu consigo fazer essa leitura, esse caminho inverso, como se fosse uma engenharia reversa, você consegue com muito mais facilidade ajudar a pessoa que está do outro lado. Inclusive, se ajudar, se entender e provocar uma emoção oposta ou uma emoção que possa te ajudar naquele lugar. Se você está se sentindo triste, provavelmente falta felicidade ou raiva. É muito interessante isso, sabia? Provocar essa vontade de transpor obstáculos pode ser uma forma, pode ser uma forma de incentivar, de fazer a pessoa sair de um estado de tristeza. Não aquela raiva que te puxa para baixo, mas uma raiva de eu quero transpor esse objetivo, não algo que gere uma frustração. Essas questões de psicopatologias, a principal fonte que eu usei para poder trazer elas aqui foi justamente do Paul Ekman Group. Eles fazem algumas associações dentro desse atlas e é uma compilação de vários estudos científicos, tanto do Paul Ekman quanto de outros pesquisadores que seguem a mesma linha deles. Eu vou deixar todas as descrições, todas as referências do que eu disse aqui embaixo para vocês. Quando a gente está falando de um caso de autopesquisa, isso é muito legal. O desenvolvimento pessoal é um estado de hipervigilância em relação às próprias características, e é muito difícil, né? Se você leva em consideração o desafio da janela de Johari. Quando você tem uma característica que você sabe que você tem ela, as pessoas sabem que você tem ela, você consegue identificar e melhorar. Só que quando você tem uma característica que você não sabe, você não percebe que você tem ela, outras pessoas te falam, mas você tem uma teimosia em relação a isso, você começa a entrar em um conflito, inclusive em relação às próprias emoções que você não percebe que elas afetam as outras pessoas. Então, a autopesquisa é uma forma sensacional de você conseguir se construir, se destruir e reconstruir conceitos, formas de perceber a vida, e eu consigo compreender a dificuldade que é do desenvolvimento pessoal em si sem ajuda externa. Justamente por causa disso, tem muita coisa que você não consegue perceber em relação a você mesmo. Então, assim, se eu puder te dar uma dica para você que está querendo se desenvolver, perceba a forma como você afeta as pessoas ao seu redor. Se você comumente provoca uma determinada reação 1, 2, 3 vezes em pessoas diferentes, é muito provável que esse seja um sinal de que você pode estar tendo algum tipo de desequilíbrio em uma dessas emoções suas. Então, dá uma pesquisada sobre isso. E principalmente, se você identifica isso em você, mas você não está conseguindo se ajudar, me fala aqui embaixo que talvez, quem sabe, eu consiga te ajudar. Fez sentido para você? Se você acha que esse vídeo foi relevante, manda ele para uma pessoa que está precisando conhecer um pouquinho mais, precisando se ajudar, que com certeza a gente vai conseguir ajudar essa pessoa a estar em um lugar muito melhor. Eu vou deixar todas as referências que eu usei aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.